Graças, paz, igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes de mais nada, vamos orar. Amém. Queria que você mesmo no seu lugar pudesse elevar sua oração até os céus, fechar os seus olhos. Tudo o que precisa ser feito nesse lugar é o Espírito Santo que faz. E é o Espírito Santo que nos conduz, e é o Espírito Santo que tem total liberdade para operar nesse lugar. Então, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós como igreja, como noiva do Cordeiro, oramos, agradecendo pela tua presença. Nós oramos entregando a nossa mente e o nosso coração nas tuas mãos. Espírito Santo de Deus, opera nesta hora sinais, maravilhas, prodígios, porque tua palavra diz que os sinais seguirão os que creem. E neste momento nós não aceitamos ação de nenhum outro tipo de espírito que não seja o Espírito Santo de Deus enviado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E desde já enfermidades caem por terra, espíritos de qualquer tipo de variedade partem em retirada, e no lugar haverá o enchimento do Espírito Santo até transbordar cada homem, mulher, jovem, ancião e criança desse lugar. Em nome de Jesus, vem Espírito. E sopra. Em nome de Jesus. Chora. Agora é com Jesus. A igreja já orou. Onde havia enfermidade, saúde agora. Espírito Santo tem liberdade, move na igreja, porque a igreja é tua. Em nome de Jesus. Espíritos que não ministram da parte do Senhor, sai. Espírito Santo pode vir com força agora sobre a igreja, sobre mim, sobre meus irmãos, porque cremos que a enfermidade que se alojava por anos pode ir embora pelo sopro do Espírito Santo. Então agora, vem Deus, sobre cada um, do pequeno ao grande, do mais novo ao mais velho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse é o Espírito que tem liberdade aqui, o Espírito Santo. Quem crê diz amém. Você está? Glória a Jesus Nazaré. Glória a Jesus de Nazaré. Glória a Jesus de Nazaré. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tudo é dele e para ele são todas as coisas. Não é isso? É isso. E muitas vezes esquecemos de convidar o dono da festa para a festa, o dono do culto para o culto. Nós até falamos sobre ele. Às vezes você não conversa sobre alguém com outra pessoa, ei, eu vi o pastor Bruno lá, que você está falando sobre ele, mas não com ele. Mas está falando sobre ele. Você até canta sobre ele, e às vezes não caminha com ele. Irmãos, Igreja Amada do Senhor, é um prazer estar com vocês. Realmente
Deus permitiu estarmos aqui, até com tudo programado, ainda pode acontecer imprevistos. E sabemos que quando o Senhor marca um encontro, então não podemos faltar ao encontro. Imagina você, quando está na flor da idade, e marca um encontro com a pessoa que você gosta, e falta o encontro, a outra pessoa fica chateada. A própria Bíblia diz que é possível, infelizmente, entristecer o Espírito. E pior ainda, é possível extingui-lo. Mas aqui não existe isso, amém? Aqui só existe o fluir do Espírito Santo, nós cremos nisso. Amém ou não amém? Amém! Cremos nisso. A igreja orou em unidade, então Jesus vem. A igreja adorou em unidade, Jesus vem. Não é por causa de apóstolo, pastor, de presbítero, de diácono, de membro, de anjo, de arcanjo. É porque a igreja orou em unidade. Jesus vem. Meu nome é Carlos II. E antes que me pergunte por que do segundo, é porque meu pai não quis colocar nem Júnior nem filho. Eu acho que ele estava bem inspirado em Dom Pedro I e Dom Pedro II. Foi lá e botou Carlos II, que é o nome dele, né? E segundo, pela misericórdia, Obrigado. Pela misericórdia de Deus, estamos aí liderando a Coembe aqui no estado de Pernambuco, né? Nosso pastor Bruno, ele é o presidente regional de condado, né? Ele representa a Coembe aqui na cidade de vocês. E creio que não é a única vez que eu vou estar aqui pertinho de vocês. Creio que outras oportunidades virão e vamos estar aqui, principalmente porque precisamos capacitar os obreiros, aqueles que realmente querem servir a Deus. Amém? Amém. E uma das minhas funções como apóstolo é capacitar, treinar, desenvolver, levantar, oportunizar homens e mulheres a fazerem a vontade de Deus, a cumprir o chamado a qual Deus chamou cada um. Cada pessoa aqui, desde o menor até o mais maduro, tem um chamado do Senhor. É chamado para alguma coisa. Tem uma função específica no corpo de Cristo. Não está aqui aleatoriamente. Você não está aqui por um acaso. Você está aqui porque Deus quis que você estivesse aqui. Tem propósito, tem projeto, tem chamado, ministério. Aleluia. Você. E o maior de todos os chamados, o maior de todos ministérios, e eu vou colocar aqui uma palavra que eu não gosto muito, o maior de todos os cargos é servir ao próximo. Aleluia. O maior. Qual é o seu cargo? Servir. Qual é a sua função na igreja? Servir. 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 Para que você serve? Para servir. Para que você serve? Respondeu? Eu gostei. Respondeu na lata. Para servir. Porque quem não serve, não serve. Não serve. Glória a Deus. Não serve. Aleluia. Nós estamos começando hoje um seminário para servir com excelência. É um seminário para liderança. Mas quando se fala liderança, é para toda a igreja. Como assim? Todo mundo é líder da igreja? Você é líder de si mesmo, sim ou não? Então você é líder. A partir do momento que o apóstolo Pedro fala em que somos sacerdócio, o quê? Real. Você é líder de você mesmo. Você tem que zelar pelo templo. Qual é o templo? Seu corpo.
Onde o Espírito Santo habita? Aonde mesmo? No seu corpo, você. Então você é o sacerdote de si mesmo. Você é o líder. Você é o líder. Amém? Amém. Eu acredito que não estou falando nada novo aqui. A gente só está relembrando aquilo que às vezes nós esquecemos. Mas isso é bastante pregado. Vós sois sacerdócio real, nação eleita, povo adquirido para a glória de Deus. Não é isso? Então nós estamos começando a ensinar hoje, irmãos. E ele vai ser dividido em 3 partes. Hoje, amanhã de manhã, pastor? Amanhã pela manhã e concluímos amanhã à noite. Espero que os irmãos que estão hoje à noite possam voltar amanhã de manhã e possam também voltar amanhã à noite e também trazer mais alguém, traga mais alguém, para que todos possamos crescer juntos nessa missão de servir a Deus e servir ao próximo com excelência. Amém? Amém. E eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro do Evangelho segundo Lucas, aí o terceiro livro do Novo Testamento, aí, Mateus, Marcos, Lucas, e nós vamos conversar sobre essa passagem. Nós vamos destrinchar, nós vamos compreender, entender, meditar sobre essa passagem. Lucas capítulo 10, todo mundo conhece a passagem do bom samaritano. Nós hoje vamos dar uma introdução sobre serviço. Amanhã de manhã vamos falar muito sobre ministério. E nós vamos estar aí completando esse seminário. Mas aí em Lucas 10, a partir do versículo 25, tem esse texto aí, maravilhoso, poderoso, que tem muito a nos ensinar. Então Lucas capítulo 10, acredito que deu tempo de todos abrirem. Quem não trouxe Bíblia, abre no celular, mas consegue acompanhar aí. Lucas capítulo 10. Pastor, vocês aqui são os obreiros, né, da casa, os presbíteros, né? Certo. Tem mais por ali? Certo. Benção. Se eu convidar os auxiliares que estão atrás para sentar nessa primeira fileira perto dos queridos, vocês vêm? Obrigado, viu? Vem, por favor. Aí se pensar agora, o apóstolo vai lá apiar a gente agora. Já estou chamando para frente. E lembra na escola, ninguém queria sentar na frente, né? Na igreja é a mesma coisa, né, irmãos? É assim mesmo, eles estão ali apóstolos, uma água, porcaria. Eu sei como é. Eu já estive aí. Agora sim. Lucas 10, versículo 25. Nos diz assim a palavra do Senhor: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? E a isto respondeu. Dá uma pausa aí. Veja que o intuito era pegar Jesus em uma falha. A própria Bíblia resiste, o intérprete da lei queria pôr Jesus à prova. E ele era especialista na lei judaica, na letra, no estudo. Ele era intérprete. O intérprete, você não entende, ele lhe ajuda. Você não entende, ele ajuda. Ele é o intérprete da lei. Ele facilita a comunicação da lei para outros que não compreendiam. E Jesus, ele fala para ele: Pai, tu não é intérprete da lei? Diz o que é que a lei ensina, né? Diz aí o teu ponto de vista. E ele continua o texto dizendo: Respondeu o intérprete da lei:
Eu acho que o meu microfone está muito médio. Vai tirar o médio. O intérprete da lei responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é interessante notar que muitos utilizam essa passagem como se Jesus é que tivesse dito isso, mas não, que diz o intérprete da lei. Muitos dizem: Jesus pegou os 10 mandamentos e resumiu em 2. Quem fez isso não foi Jesus. Quem fez isso foi o intérprete, o entendido da lei, aquele que é especialista. Ele mesmo resume os 10 mandamentos em apenas 2. Ele passa a essência do que era a lei. Aqui a gente ainda não está na graça. Aqui ainda estamos na lei. Aqui estamos ainda na velha aliança. E o intérprete sabia do que ele estava falando. E ele dá a resposta que Jesus queria. Jesus aí no versículo 28. Então Jesus disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Jesus concordou com ele. Jesus concordou. Em nenhum lugar você vai ver na palavra de Deus discordância. Quanto mais conhecimento da palavra, mais ela se completa, mais ela concorda consigo mesmo. Amém? Amém. No versículo 29, continuando. Então, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Então Jesus prosseguiu dizendo, e aí vai começar agora a parábola do bom samaritano de fato. Após não uma discussão no sentido de briga, mas uma discussão sobre a palavra, ele disse: eu vou te explicar então quem é teu próximo através de uma história. E o que é interessante, em cada parábola, em cada momento que Jesus ele para exemplificar ou trazer um modelo ou uma parábola, tudo tem a ver com o funcionamento da igreja. É muito difícil, uma ou outra, talvez exceções, não fala de como a igreja funciona, como a igreja opera, como é o reino de Deus. Então, cada personagem, cada palavra, cada situação mencionada dentro de uma parábola traz verdades, traz personagens que pode ser você, que pode ser eu, que pode ser alguém que deveria estar aqui e não está, que já caminhou com a gente e não caminha mais. Cada parábola, cada personagem pode ser eu e você, inclusive mais de um personagem. Vamos nos atender. 30. Ele começa a parábola: certo homem, ele descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubaram, lhe causaram muitos ferimentos, e retirando-se, deixando semi-morto, que é uma palavra que, se fosse traduzida hoje, seria em coma. Não existia essa palavra na época, né? Deixaram ele em coma. Você olhasse para eles, é um homem morto. Deixaram semi-morto. 31. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou ao largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também o passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. Dependendo da versão da Bíblia que você tiver, tem compaixão, teve compaixão dele. 34. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o
para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu vou te indenizar quando voltar. E aí ele vai fazer o questionamento novamente para o intérprete da lei, no versículo 36. Qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então ele disse: vai e procede de igual modo. Amém? Aleluia. Amém. Essa é a palavra. Essa é a história. E cada situação, cada ação, cada personagem é alguém ligado direta ou indiretamente à igreja, à noiva, ao corpo de Cristo. Muitas vezes nós somos o homem que está ferido, sim. Quando ainda estávamos no mundo, e a Bíblia diz que ele fazia um percurso de Jerusalém para Jericó. Jerusalém significa a casa de Deus. Jerusalém significa a cidade de Davi. Jerusalém significa o lugar de eternidade. Inclusive, moraremos em uma nova Jerusalém. Não é isso que está escrito, sim ou não? Uma nova Jerusalém. Jerusalém tem um significado, e a Bíblia está dizendo que ele caminhava de Jerusalém para Jericó. Jericó foi uma cidade destruída. Jericó foi uma cidade amaldiçoada. Jericó recebeu uma maldição que o profeta liberou, que às custas da vida do próprio filho, se alguém reedificasse Jericó, o seu filho mais velho morreria. E você conhece a história. Isso aconteceu. Quando Jericó foi reedificada, o filho do construtor, o mais velho, morreu. Simbolizava uma maldição. Então, essa pessoa que já foi, cada um de nós, graças a Deus, nós estamos no Evangelho, mas essa pessoa estava do caminho que era para a vida, descendo para o caminho que representava a morte. Então, a vida que aquela pessoa estava levando, trazendo para o nosso entendimento de quem é aquele personagem, já foi você, já foi eu, mas também é muitos que estão aí fora. São muitos que estão passando aí na frente da porta. São muitos que a igreja está esquecendo de falar da palavra. São muitos que estão abandonados pelos próprios ministros da casa do Senhor. E quando eu digo ministros, não é pastor, não é todo mundo. Se você fala Jesus te ama, você acabou de ministrar o Evangelho. Então você é ministro. Jesus ama você e tem um plano na sua vida. Você acabou de ministrar na frente de alguém. E aquela pessoa pode abrir o coração e entregar a vida de Jesus ali com você. E acredito que isso já deve ter acontecido com cada um de vocês. De você, às vezes, com uma palavra simples, a pessoa entregar a vida a Jesus Cristo. E esse personagem que não tem nome, já foi você. Você já caminhou. Em vez de ir para Jerusalém, você já caminhou para Jericó. Em vez de viver a vida que Deus planejou para você, você já decidiu voltar, até já pensou até em voltar para o mundo. E isso acontece não uma, duas, nem 3 vezes, acontece muito mais. E nesse caminho de vida para a morte, ele encontra mais 2 personagens, 2 salteadores que o espancam, que o deixam em coma, quase o matam. E quantas vezes na caminhada da fé não se levantam os salteadores que nos espancam, que nos humilham, quase nos deixam mortos, nos traumatizam, nos deixam depressivos. Esses personagens caminham conosco no mesmo caminho. Nós encontramos esse tipo de pessoa. Nós encontramos esse tipo de saqueador. Inclusive saqueadores da nossa fé. Exploradores da nossa fé. Outros têm se levantado com uma placa bonita, dizendo igreja, lá. E quando você entra, eles roubam a sua fé. Eles vendem a sua fé. Eles compram a sua fé. São salteadores. Eles não servem.
eles roubam. Eles não servem, eles matam. Você sai tão traumatizado que você vai escutar: eu não quero ser crente. Porque para ser crente como fulano eu não quero ser. Você encontrou um salteador. Você encontrou uma pessoa que machuca e que não discipula. Você encontrou alguém que quer matar a sua fé e não fortalecer a sua fé. Quem já encontrou pessoa assim? Não, para ser crente feito fulano? Eu não. Em poucas palavras, não tem nada a ver com o Jesus que vocês pregam essa vida. E no meio do caminho também existe um personagem do levita e do sacerdote, não é isso? E você pode dizer que homens maus, a obrigação deles era ir lá e resgatar o filho, porque era um levita e era um sacerdote. E vocês conhecem e sabem que eram aqueles que serviam na casa do Senhor. Quantos servem aqui na casa do Senhor? Aleluia! Então os personagens podem ser eu e você. Pode ser que eu e você estejamos passando de largo as pessoas que precisam da sua palavra, minha irmã. E nós estamos fazendo assim, ó, não posso me atrapalhar não, porque hoje eu estou escalado. Eu não posso me atrasar não posso não, porque eu estou escalado hoje. Deixa eu dizer um negócio. Na tradição aqui deles, que não é a nossa, que ninguém aqui é judeu, tem algum judeu aqui? A gente é cristão, né? A gente é Cristo, né? Bom, então, na tradição judaica, o camarada era escalado, feito eles dois estavam escalados, eles estavam, é o que diz a palavra. Era uma vez na vida. Por isso a importância. Uma vez na vida, meu irmão. Imagina aqui, pastor, quando é a minha escala? Ó, a escala vai ser domingo que vem, mas nunca mais. A tua escala vai ser quarta, tem quanto quarta aqui? Tem quanto? Terça-feira, tua escala, não é terça-feira, mas é só essa vez. Nunca mais. A oportunidade da vida. Na vida desses dois homens aí. A oportunidade de uma vida, né? Aqui o pastor dá uma oportunidade, escala vocês, a gente falta. O pastor escala a gente, e a gente não avisa nem que não vem. Quando vem a surpresinha. 5 minutos antes do culto chega o zap. Plim, vou não. Ei! Esses homens aí eram a oportunidade da vida. Nunca mais eles iam ministrar. Eles passavam a vida esperando aquele dia. Por isso que eles partiram de longe de voo para sair de largo. Eles não tinham noção de que ele não estava morto. Porque na lei deles, na tradição judaica, nenhum levita sacerdote podia tocar no morto. Tocou no morto, está impuro, perdeu a oportunidade da vida. Aí você entende porque eles não pararam para ajudar o homem. Não é que eles não eram maus, mas eles fizeram a escolha. Eles priorizaram a escala. Eles priorizaram o sistema. Eles priorizaram. Vou botar um aspas bem bonito assim, você me entende? A outra. Mas infelizmente, eles priorizaram em detrimento a uma vida. Thank you very much. Ei, a melhor escala que eu possa ter, que você possa ter, é estar escalado para servir quem está caindo. A melhor escala. Eu estou atrasado, pastor, desculpa, eu tive que socorrer alguém. O pastor vai entender. O bebum da rua mais famoso caiu, eu fui orar por ele. É diferente, irmãos. Quantas vidas, e eu sempre vou me colocar junto com vocês, eu e você passamos de largo
deixamos pelo caminho, porque priorizamos alguma outra coisa. E é exatamente o ensino contrário a isso que Jesus ensina na parábola. Aquele sacerdote poderia perder a oportunidade da vida dele, mas ele deveria ter ido até o próximo. Aquele levita perderia a oportunidade da vida dele, mas ele poderia salvar uma vida. Servir a Deus é salvar vidas. Glória a Deus, aleluia. Servir a Deus é servir ao próximo. Como eu posso amar a Deus se eu não vejo? Diz a palavra. Se eu não amo o meu irmão que eu vejo. Você pode perder a oportunidade da sua vida de ministrar na igreja, irmãos. Mas faça isso em prol das vidas. Mas como eu estou escalado em prol das vidas, mas tem mais gente para fazer lá. Lembre-se dos caídos. A palavra do Senhor vai dizer, eu não vou precisar desse texto, nós vamos ainda continuar aqui nessa parábola. Mas a palavra do Senhor vai dizer que quando ele olha a multidão, ele tem compaixão e se compadece, e ele diz, são como ovelhas que não têm pastor. E ele diz a famosa frase que diz, grande é a seara e poucos são os ceifeiros. E ele fala algo interessante. Vamos rogar ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros. Mas o Senhor da seara é ele. Ele já estava ensinando. Peçam a mim. Peçam a mim para se levantar mais obreiros. Aqueles que pensam com compaixão. Aqueles que priorizam a vida. E ali depois ele vai e segue o versículo, o texto dizendo que ele levanta agora não só os 12 apóstolos, mas os 70 e envia eles para fazer a obra. Irmãos, continuando aqui na nossa parábola, existe o personagem do levita, que pode ser eu e pode ser você. O sacerdote também, que pode ser eu e pode ser você. Mas no 33 também vai aparecer um personagem que é um certo samaritano. Pode ver que ninguém é identificado por nome, mas ele precisava identificar como samaritano. Por quê? Porque o samaritano, para a nossa linguagem de hoje, seria um crente que está desviado. Porque no Levítico o sacerdote com o samaritano é o povo que, quando Judá virou um reino, Samaria virou outro, e eles abandonaram a fé. Só Judá permaneceu. Por isso que nasce a religião judaica, porque só Judá permaneceu. Ok? Então ele tinha que dizer, a Bíblia diz, o judeu não se dava com o samaritano. Um conseguia, prosseguir na fé, o outro se desviou. Aí a mesma coisa que eu leio aqui, ó, no 33, veio certo samaritano, certo afastado, certo desviado, certa pessoa que não anda mais conosco, que não congrega mais conosco, né? Ele vai e seguia o seu caminho. Veja como é importante isso. Ele seguia o seu caminho. Aqui não está dizendo nem que ele estava descendo para, como foi com o outro no começo, nem que ele estava descendo para Jericó e nem subindo para Jerusalém. Ele estava seguindo sua vida. Ele estava vivendo como ele queria. E ele diz aqui assim, ele compadeceu-se, passou de perto, vendo, compadeceu-se dele. Irmãos, quantos ímpios estão servindo mais a Deus do que a gente? Porque estão ajudando o próximo mais que a gente. É ímpio e é espírita. Professa outra religião, adora outro Deus, mas estende mais a mão do que eu e você. Serve mais ao próximo do que eu e você. Toda vez que pensar na sua mente, querido, eu sirvo a Deus. Deus, quem habita dentro dele é Deus. Eu tenho que servir a Ele. Eu tenho que servir a Ele, a Ele.
Toda vez que eu ensino um de vocês, toda vez que vocês servem a mim, e a gente serve alguém, e nos unimos e servimos, nós estamos servindo a Deus. Esse samaritano vai exemplificar aquilo que deveria ser o nosso dever. Ele vai fazer aquilo que a gente deveria fazer. Ele vai se comportar da maneira que eu, como liderança da igreja, como diácono, como presbítero, evangelista, pastor, apóstolo, bispo, presbítero, vice-anjo, vice-querubim, tem que fazer. Eu tenho uma função no corpo que é diferente da função dele. É diferente da função dele. É diferente da função dela. E juntos somos um corpo. Nos auxiliamos em servir ao próximo. Quem passa por aquela porta é muito importante para o Senhor. Sabe quanto custa uma vida? Trinta segundos para pensar. Sabe quanto custa uma vida? Alguém pode dizer assim: apóstolo, eu não sei mensurar o valor de uma vida vale muito. Mas eu sei o valor de uma vida. Eu sei o valor de uma vida. Você sabe o valor de uma vida? De uma vida humana? Quem chuta aí? É seminário, gente. Eu sei que eu estou ministrando como pregação, mas é seminário. Quiser chutar aí, pode chutar. Sabe o valor de uma vida? O valor de uma vida humana? Posso dizer para vocês? O valor de uma vida humana, de uma única vida humana, é um valor de um Deus que morre. É o valor de um Deus que foi na cruz. É o valor de um Deus que morreu no meio do seu lugar. Esse é o preço da vida humana, de um Deus crucificado. Será que é preciosa a vida de um pequenino? Muito preciosa. A ponto de Deus morrer por essa vida. Então hoje todo mundo já sabe qual é o valor de uma vida humana. É o valor de um Cristo crucificado. E ele diz que ele seguia pelo seu caminho, ele passou de perto e ele se compadeceu e ele começou aí a tratá-lo. Prensou os ferimentos, aplicou o óleo. Eu não preciso explicar o que significa o óleo, todo mundo sabe aqui. Aplicou o vinho e colocou sobre o seu animal, o ajudou, abriu mão de uma posição confortável em cima da sua montaria. Quem serve abre mão do seu conforto. Aleluia. Quem serve abre mão do seu conforto. Eu poderia estar domingo à tarde descansando, mas apareceu uma grande oportunidade de orar por alguém que está enfermo. Então você sai do seu conforto, você deixa de andar no seu cavalo e vai lá levar o cavalo, se possível, colocar o doente em cima e levar para o hospital. Liderança que está aqui, obreiros, isso é mais cobrado da gente, viu? Isso é mais cobrado da gente. A própria palavra diz: a quem muito é dado. Não estou escutando. A quem muito é dado, cobrado. Estou falando alguma coisa nova aqui, irmãos? Não, né? Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Esse personagem, irmãos, que ninguém esperava nada dele porque ele era um samaritano, e a gente não espera nada das pessoas que não professam às vezes a nossa própria fé. Ele agiu como nós deveríamos agir. Ele se torna um exemplo. Jesus Cristo foi da mesma forma. Todos esperavam um rei dos judeus andando num cavalo branco, lindo, maravilhoso, com uma armadura de ouro, uma espada desse tamanho, que viesse libertar Israel dos romanos. Mas veio uma manjedoura. Aquele que ninguém esperava, da maneira que ninguém esperava, de uma forma que ninguém esperava.
Esse samaritano representa o próprio Senhor Jesus Cristo, vocês sabem disso. Essa é a essência dessa parábola. Mas é importante frisar aqui, ele leva até uma hospedaria. E aparece mais um personagem aí, o que é menos citado em todas as pregações que eu já ouvi na minha vida, que é o dono da hospedaria. Esse personagem passa batido. O bichinho não tem uma vez. Não falo dele, mas eu vou falar dele hoje. Qual é o lugar que a gente encontra um ferido e traz para a gente tratar? E a igreja muitas vezes é chamada de quê? Então, o samaritano pega o ferido, pega o machucado, ele faz aqueles primeiros socorros, ele prega aquele primeiro evangelho, ele fala a primeira vez da palavra, mas ele se prontifica logo a servir aquele homem, levando ele para a igreja, levando ele para a hospedaria. E ele vai colocar a responsabilidade agora no nome do hospedeiro, quem é o pastor. O pastor está lá, estou aqui. Pode trazer os enfermos, pode trazer os doentes, pode trazer os endemoniados, pode trazer as prostitutas, pode trazer os drogados. O lugar de tratar é aqui. Glória a Deus. O lugar de tratar é aqui. Aleluia. Eu e você aí fora, a gente faz os primeiros socorros, a gente prega, a gente vai, a gente começa a convidar, a gente começa a trazer. Aí você traz para cá. É sua função trazer para cá. É aqui a hospedaria. E o texto vai dizer assim: tratou o pó de vinho, continuou no 34, colocou sobre o seu próprio animal, levou à hospedaria e continuou tratando dele. No 35, ele diz: no dia seguinte, tirou 2 denários, entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, é nossa função cuidar de quem chega aqui. Aleluia. E aqui entra o galardão. Ele disse: olha, se tu gastar alguma coisa a mais, gastar teu tempo de oração, se tu gastar tempo discipulando, consolidando ele, se tu gastar tempo trazendo ele para perto do evangelho, da palavra, do ensino, batiza esse homem, levanta esse homem, bota para ajudar, tu vai cuidando dele, que quando eu voltar, Jesus quando voltar, vou te recompensar. Ele disse: eu vou voltar. Vai cuidando dele aí, pastor. Aleluia. Vai cuidando dele aí, presbítero. Vai cuidando aí, evangelista. Traz o povo para a igreja. Mas quando eu voltar, e vai gastar mais, não tem problema não. Eu vou te recompensar. Nada do que você faz por uma vida é em vão. Tudo tem retorno em Deus. Tem retorno em Deus. Retorno em Jesus Cristo. Ele diz: tirou 2 denários. Denário é dinheiro. Você conhece a palavra dos talentos? Não conhece a palavra dos talentos? A um deu 5, que ele foi e multiplicou a 10. A um deu 2, que multiplicou a 4. E teve um que ganhou um só, ficou meio interior, jogou e enterrou. Todo mundo conhece essa palavra. E todo mundo sabe que também aqui são os dons, né, que você recebe e você deve fazer crescer, você deve multiplicar aquilo que Deus dá. E esse Deus aqui de novo, ó, eu vou deixar aqui os dons aí, o chamado, o ministério, eu vou deixar aqui a virtude do Espírito da tua vida. Glória a Deus. Vai trabalhando aí, está pago aí já. Mas tu gastar algo a mais, na volta, olha, cuida desse homem. Se alguma coisa gastares a mais, eu vou te indenizar quando voltar. Glória a Deus. Jesus está voltando. E é tempo da gente ir cuidando e servindo. E a promessa de Deus. O hospital não pediu não. Ele pediu. A promessa é de Deus. A promessa é de Deus. Deus é que prometeu, a gente nem pediu. Por isso que pela graça a gente é salvo. Não vem da gente, é dom de Deus, presente de Deus. A gente recebe porque Ele quer dar. Glória a Deus.
estender a mão mesmo, venha para o Evangelho, Jesus te ama e coloca aqui e faz, acontece, aquela vida se transforma. Nasce uma palavra chamada galardão, que todo mundo aqui já ouviu falar. Não é nada material, que a gente não precisa. A gente precisa? A graça nos basta, não é isso que a palavra diz? Aleluia. A minha graça. Glória a Deus. Quando a gente serve, e isso precisa ser introdução desse seminário de liderança servidora. Quando a gente serve, Deus olha para a gente diferenciar. Todos que tiveram alguma diferenciação na palavra é porque estavam servindo de alguma forma. Se você for citar um exemplo, você vai ver lá Esaú e Jacó. Jacó fez errado, todo mundo conhece, mas Esaú vendeu a primogenitura dele. Ele mesmo se desclassificou. Caim e Abel, uma oferta foi recebida, a outra não. E assim você vê várias comparações de dualidade. Até a salvação é na dualidade. Vão dar dois no cama, vai subir outro não. Vão dar dois deitados na cama, não vai subir ou não. Vão ter 10 noivas, 5 prudentes, 5 nécias, 5 entram para a boca do cordeiro, 5 não. Sempre haverá, aleluia, na nossa vida as decisões que o sacerdote e o levita passaram. Eles escolheram não ajudar o próximo. E possamos fazer diferente em nome de Jesus. Escolher servir. Escolher abrir mão, talvez da única escala, meu irmão, da vida. Está amarrado que a gente sabe que isso não vai acontecer com a gente. Mas abrir mão da última oportunidade, da última chance, por amor à vida. Jesus Cristo andou na terra uma única vez e abriu mão naquela conversa no Getsemane. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não é isso que ele disse? Mas que seja feita a tua vontade. Até Jesus decidiu por você, pelo próximo, por aqueles que ainda nem tinham nascido. E ele decide servir. E o texto encerra com a conclusão. Isso também eu vou encerrando essa introdução. Amanhã de manhã a gente vai pegar pesado. A gente vai falar muito sobre o ministério amanhã de manhã. Não falte. Ele conclui no 36. Após a promessa de um galardão, de uma indenização na sua volta. Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salvadores? E no 37 ele respondeu o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então, a palavra de Jesus para mim e para você nessa noite, encerrando, é: vai e procede tu de igual maneira. Vai e faz o mesmo. Aleluia. Vai e faz a diferença. Aleluia. Amém, irmãos? Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje, gente. Preparando o nosso coração para esses 2 dias aí de seminário, para abrir nosso entendimento de escolhas, escolher servir, e lembrar que servir é servir o próximo, é servir uma vida. Nós fazemos cultos, irmãos, para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, fazemos culto para exaltar o nome do Senhor. Mas se você precisar, aí parece coisa de doido, né? Precisar faltar o culto para salvar uma vida, salva. Salva. Passou imprevisto aí, ó, busca lá, mas uma alma veio para Jesus. Aí traga para a igreja, apresente aos irmãos, bota no discipulado, eu vou batizar e segue. Amém? Amém. Irmãos,
Venham amanhã de manhã. Venham amanhã de manhã. Nós vamos falar muito sobre ministério. Nós vamos falar sobre tudo, sobre apóstolo, sobre profeta, sobre evangelista, sobre pastor, sobre mestre, sobre tudo. Sobre homem, sobre mulher, sobre tudo. Nada interfere, nem vai interferir na doutrina da igreja local. A gente explana a palavra e isso fortalece a nossa própria doutrina. Porque se você for para a África, lá tem batista, não tem assembleia de Deus, não tem presbiteriano, não tem metodista, não tem não. Tem servo e serva. E Deus está disponível para saber como Deus quer nos levar. Aí o pastor já fica triste, diz, já vou perder os obreiros, eu vou levantar os obreiros, eu vou perder. Mas ele não perde não, porque ele está enviando. É continuidade não, porque tem o pessoal de Caporã aqui, né? Cadê Caporã? Tem aqui. Acaú também, né? Então, não existe só agora Condado. Existe Condado, Caporã e Acaú. E daqui a pouco, toda igreja sabia, irmãos, ela cresce. Você percebe a saúde da igreja quando ela cresce. E não é que assim, se converteu 50 pessoas aqui. Se converter 50 pessoas aqui, você não se converteu, não, é muita gente. Tem que ser uns 10. Vai cuidando devagarzinho, mais 10, mais 10, mais 10. Porque a gente prega para 100, irmãos. Sabendo que só vamos batizar 40 daqueles 100. É ou não é? E a gente sabe que daqueles 40 que se batizaram, só 20 voltam no próximo culto. Tem gente que batiza e evapora. Você conheceu o Brasil? Batizou, subiu, irmão. Eu brincava, né, antigamente assim, né, na juventude, com os irmãos da igreja. Eu disse, olha, é 2 medos que eu tenho. Porque é batismo e testemunho. Que o cara conta o testemunho também some da igreja. Cadê aquele irmão que contou aquele testemunho? Está maluco, irmão. Doutor a Deus, se subiu. Foi arrebatado. Mas a gente batiza 40, 10, 20 ficam na igreja. Desses 20 que ficam, uns 10 é que se interessam em servir. E a gente torce para desses 10 que se interessam em servir, pelo menos 2 saem pastor ali de dentro. Porque eles vão tomando decisões e fazendo escolhas ali. Não é? O teu chamado, Deus deu no ventre da tua mãe. Ou não? Foi no ventre de mamãe. Jesus já sabia o que cada um ia fazer no reino. E a gente vai fazendo escolhas até chegar ou não chegar. Amanhã de manhã eu vou contar como é que eu com 17 me converti, com 18 vai dizer que com 19 eu já pastoreava a igreja. Eu vou contar como é que foi isso. Mas não foi porque eu quis não. Pode ter certeza que eu não queria. Pode ter certeza que eu vou estar amanhã instalando as 3 ordenações que eu fugi. Eu fugi, irmão. Você está instalando a sua consagração para pastorear, você está vendo, está certo, eu não ia. Não ia. Amanhã, para deixar um mistério, né? Não pode entregar tudo hoje. Amém? Amém. Antes de passar para o pastor, eu queria que você mesmo onde você está, baixar a sua cabeça. Só para eu orar por vocês vão concordando aí. Espírito de Deus, estamos aqui diante da tua presença. Estamos aqui diante, Senhor, de ti. Aprendendo nesta palavra o que é ter um coração inclinado a servir ao próximo. Aprendendo que às vezes temos que abrir mão da oportunidade da vida para salvar uma vida. Aprendendo que é necessário sair da nossa zona de conforto e colocarmos a mão no arado. Aprendendo que é necessário reconhecer a dependência que temos de Ti para servir e que ao mesmo tempo decidimos servir e o Senhor nos capacita por causa disso. E que mesmo sem pedir nada, o Senhor nos promete um galardão, o Senhor nos promete uma indenização, uma recompensa, só pelo fato de decidirmos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então nós oramos nessa noite, abrindo o nosso entendimento e coração, para que servir ao próximo seja a base de todo o nosso ministério chamado. Que em cada ação que vamos decidir e tomar e nos posicionar, seja em prol de vidas que sejam alcançadas pelo Evangelho, e que possamos fazer a tua vontade.
Queremos estar submissos à obediência do Teu Espírito Santo. Queremos estar orientados junto com a liderança da igreja. E queremos estar debaixo da direção do Senhor. Senhor, eu peço por cada família aqui representada, protege no caminho aqueles que vão para casa com muito paz, aqueles que estão aqui, que moram distantes também, protege no caminho, que todos possam ir em segurança e em paz, os corações cheios do Espírito Santo, desejosos de servir ao Senhor, e que possamos ser os primeiros evangelizadores da nossa própria família, da nossa própria casa, que possamos ter esse testemunho de bom samaritano dentro dos nossos lares, e que possamos ser os primeiros a representar Cristo onde quer que pisamos os nossos pés. Espírito Santo de Deus, muito obrigado. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém e graças a Deus.